Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo que iniciamos sobre as três revelações, Moisés, Cristo e Espiritismo, o assunto que está contido no capítulo número 1, Não vim destruir a lei, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nesse nosso último estudo, e hoje nós vamos dar sequência a ele, nós falamos sobre o caráter da revelação espírita, né, onde nós definimos o sentido da palavra revelação, que seria dar a conhecer uma coisa até então secreta ou desconhecida. Né? Falamos que a característica essencial desta revelação tem que ser a verdade. Se ela é desmentida, ela deixa de ser um fato, né? E aí, nesse caso, quando atribuída a Deus, nós podemos então desconsiderá-la como sendo uma revelação, dado que tudo que se associa ao caráter divino tem de ser verdade, tem de ser correto, imutável e não sofre, portanto, alteração com o tempo. Nesse sentido, nós falamos sobre a lei mosaica, onde nós temos como o personagem principal o profeta Moisés, né, um missionário para a humanidade. Nós tratamos também da sua elevação espiritual, em que ele teve como responsabilidade nos trazer um conhecimento do Deus único. Né? Então, essa foi um momento muito importante para a nossa história evolutiva, porque ele preparou o caminho para o Cristo, no sentido do estabelecimento do conhecimento de um Deus único, né? E, além disso, de outras questões relacionadas às leis divinas. Nós tratamos desta lei mosaica, aliás, sob dois aspectos. Né? Uma sendo a lei de Deus, sendo esta imutável, né, que está associada, ou que se refere, melhor dizendo, à lei contida nos 10 mandamentos. Né? Então, essa lei, como sendo imutável, como sendo, de fato, podendo ser resumida por aquilo que Jesus nos ensinou, que é amar a Deus acima de todas as coisas, o Deus único, e ao próximo como a nós mesmos. Então, essas leis que são contidas, portanto, nos 10 mandamentos, se tratam de leis imutáveis, porque elas correspondem a verdades que não se alterarão com o passar do tempo. Elas são verdades por toda a eternidade. Né? E também falamos, com referência à lei mosaica, da parte em que Moisés estabeleceu a sua lei civil ou disciplinar para exercer a autoridade e exercer a disciplina do povo que ali era o seu conterrâneo ou contemporâneo. Né? Então, existem duas partes na lei mosaica, uma sendo a divina e outra sendo a lei disciplinar ou civil, né? Para, portanto, a população. Né? Então, dando sequência ao nosso estudo e concluindo que Moisés, estabelecendo este Deus único e, através também das leis morais provindas de Deus, que ele nos trouxe a conhecer, ele preparou o caminho para a vinda do Cristo, de Jesus. Né? E esse, portanto, é o segundo item, né, deste capítulo, em que tratamos de vamos considerar assim, como um revelador das leis divinas, né? Por isso que nós estamos falando das três revelações, Moisés, Cristo e vamos tratar na sequência sobre o Espiritismo. Então, Cristo veio como o responsável, né? Não se resumindo a isso, obviamente, mas dentro deste contexto, como o segundo ou a segunda revelação, o segundo revelador. Né? Então, vamos ver aqui o que este capítulo, este item, trata de Jesus. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Né? Por isso que aqui no Evangelho de Mateus, né, neste item número 1, em que fazemos, portanto, a leitura dos versículos 17 e 18 contidos no capítulo 5 do livro de Mateus, Jesus fala: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Né? Então, é isso que nós estamos falando aqui agora. Né? Jesus, ele não veio destruir a lei de Deus conforme ele mesmo falou. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Mas aqui é interessante que a gente já faça uma reflexão, porque a lei que ele veio dar cumprimento, ou seja, desenvolver, esclarecer, é a lei de Deus, baseada, portanto, naquilo que nós acabamos de ver, nos 10 mandamentos. Né? Ou seja, as leis imutáveis e que promanam de Deus e que são verdades atemporais. Né? Muito interessante isso, da gente fazer essa reflexão. Porque olha só, por isso
é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina, da doutrina de Jesus. Agora, quanto às leis de Moisés, e aí nós estamos tratando da lei civil ou disciplinar, né, propriamente ditas, por isso que ele fala assim, né, quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ou seja, aquelas estabelecidas por Moisés, ele, Jesus, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. É muito interessante isso, porque se a gente presta atenção em um detalhe aqui, esta passagem ela é contida no Sermão do Monte. Então, Jesus, antes desta afirmativa dele, né, de que ele diz que não veio destruir a lei e os profetas, né, ele já tinha falado das bem-aventuranças. Né? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os brandos e pacíficos, bem-aventurados os pobres de espírito. Enfim, nisso, imagine só, um povo que ali estava acostumado com os rigores da lei mosaica, né, em sua forma, digamos, exterior, né, vendo ou escutando alguém falar sobre o amor ao próximo, sobre ser feliz enquanto sofre, ser feliz enquanto é brando e pacífico. Então, é de causar eu imagino, né, é de causar uma admiração, uma estranheza, uma estupefação daqueles que estavam ali, porque era contrário a tudo aquilo que eles estavam acostumados a viver enquanto sociedade. Muito interessante isso. Por isso que ele fala que ele não veio destruir a lei, porque, de uma certa forma, isso tudo que ele afirmava e que ele prometia como felicidades àqueles que estavam ali escutando, né, era, de certa forma, muito diferente daquilo que eles eram obrigados a viver enquanto parte de uma sociedade em que eles tinham que obedecer a um Deus por medo. Não é isso? É o que nós estudamos aqui no estudo anterior. Né? Vamos ver aqui. A autoridade, isso na questão de Moisés, né? A autoridade do homem precisava se apoiar-se na autoridade de Deus. E eu até comentei assim, né? Vamos guardar essa parte aqui para um próximo comentário, né? Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, né? Muito interessante isso, porque no caso, aqueles que estavam ali nessa sociedade, né, os judeus, eles teriam, portanto, que temer a um Deus, né, um Deus que castigava, um Deus que punia, mas que, de certa forma, foi necessário devido ao grau de adiantamento daquele povo. E nós tratamos disso nos estudos anteriores. Nós sabemos que os espíritos eles evoluem, né, neste processo contínuo de aperfeiçoamento espiritual. E que em determinados momentos, ou dado o grau de adiantamento já alcançado por todos nós temos então capacidades maiores ou menores de compreender determinadas questões, sejam elas de cunho intelectual, sejam elas de cunho espiritual, sejam elas de cunho moral. Então, aquilo que foi necessário para aquele povo, dada as capacidades de compreensão daquele povo naquela época, teve que se basear nesta autoridade divina em que o temor foi, portanto, né, uma alavanca, um propulsor para que eles pudessem, então, compreender esta questão da justiça que deveria ser exercida sobre eles, né? Ou seja, a autoridade que deveria ser exercida sobre eles, para trazer uma disciplina, para trazer uma organização social, e que foi necessária, porque após esta transformação muito significativa, né, veio Cristo ensinar a lei do amor. Muito interessante. Então, continuando aqui, né, o que Kardec nos traz a respeito do Cristo, ele fala: por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer, Jesus, ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou ao menos de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Muito interessante isso, porque
né, nós vemos que uma promessa que Jesus nos traz, né, de que a lei de Deus, ela vai ter que ser vivida, ela vai ter que ser executada, cumprida em toda a sua integralidade na Terra toda. Ou seja, ele quis dizer na humanidade toda, dentro de nós, todos nós. Isso não exclui ninguém. Então quer dizer que todos nós, necessariamente, vamos ter que passar por essas transformações para executar as leis divinas dentro de nós mesmos, e isso vai fazer com que a humanidade como um todo se transforme e cumpra a lei de Deus de forma integral. E como que essa transformação acontece? Quando nós, neste processo evolutivo, aprendemos e construímos o necessário para amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Então, é um processo, nós estamos aprendendo, nós estamos entendendo, aprendendo o que é amar a Deus, nos seus mínimos detalhes, em todos os momentos da nossa vida, e nós estamos aprendendo a amar o próximo como a nós mesmos, né? Então, muitas das vezes nós pensamos em não fazer ao próximo aquilo que nós não gostaríamos que nos fosse feito. Mas o que deveria ser interpretado e ser recordado, melhor dizendo, é que nós deveríamos, como Jesus disse, fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, o que é diferente, né? Então, é fazer e não fazer. Obviamente que isso inclui os dois, mas o fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito já inclui deixar de fazer aquilo que nós não gostaríamos. Muito interessante, né? Bom, dando sequência no raciocínio de Kardec aqui, né? Olha só, o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhe o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, e essa parte também é muito importante, entretanto, ele não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germen de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser aprendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Olha, muito interessante e é incrível a forma como Kardec coloca os esclarecimentos, como ele é cirúrgico em todas as suas palavras e expressões, porque ele consegue nos esclarecer, né, nos ensina, nos permite uma compreensão muito lógica de um processo evolutivo tão complexo, não é? Então, é interessante de perceber que tudo que aconteceu, né, nesse processo evolutivo todo, associado a essas revelações, ou seja, aquilo que foi trazido de conhecimento à humanidade, em termos de fé, em termos de moral, em termos de religiosidade, mas também dando o seu espaço à ciência e ao desenvolvimento intelectual de todos nós, que também deveria desabrochar e que também é necessário para uma maior compreensão de Deus e de todas as coisas. Olha só, então, inclusive nesse capítulo mesmo, né, o capítulo 1, ele traz um texto relacionando, né, a aliança da ciência e da religião. Então aqui nós estamos vendo o porquê. Se Jesus ele nos trouxe tantos ensinamentos, né, que são imutáveis, mas, de certa forma, limitados à capacidade da população em compreender, por isso, né, que a gente fala, né, sobre o fato de Jesus falar sobre parábolas. Os próprios discípulos o questionaram por que o mestre fala por parábolas. E Jesus responde, né? A vocês foi dado conhecer, mas eles ainda não compreendem, né? Então eles veem e não enxergam.
eles escutam, mas não ouvem, né? Ou seja, eles vivenciam, escutam, veem, mas não compreendem aquilo que está sendo dito. Por isso que é necessário um processo evolutivo em que nós, associando a nossa capacidade intelectual de compreensão, temos agora a possibilidade de entender mais coisas, de ordem espiritual, inclusive, né? Por isso, a chegada do Espiritismo. Então vamos lá. O que é falado aqui na Gênesis segundo o Espiritismo, no capítulo 1, ainda no caráter da revelação espírita? O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade, como nós já comentamos. Toda revelação eivada de erros ou sujeita à modificação não pode ser emanada de Deus. É assim que a lei do Decálogo, né, os 10 mandamentos, tem todos os caracteres de sua origem, da sua origem divina. Enquanto as outras leis mosaicas, fundamentalmente transitórias, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai, são obra pessoal e política do legislador hebreu. Com o abrandarem-se os costumes do povo, essas leis por si mesmas caíram em desuso, ao passo que o Decálogo ficou sempre de pé, como farol da humanidade. O Cristo fez dele a base do seu edifício, abolindo as outras leis. Se estas fossem obras de Deus, seriam conservadas intactas. O Cristo e Moisés foram os dois grandes reveladores que mudaram a face ao mundo, e nisso está a prova de sua missão divina. Uma obra puramente humana careceria de tal poder, né? Então, muito interessante, porque, né, aqui nós entendemos que Jesus ele combateu todos os atos externos e de abuso de autoridade, de abuso de autoridade religiosa, né, que se vê claramente nos ensinamentos que ele nos deixou através do Evangelho, onde ele combateu fortemente, né, a hipocrisia que os fariseus, né, os saduceus, eles tinham dentro do seu comportamento, né? Ou seja, como Jesus falava, né, que eles eram como sepulcros, ou seja, como túmulos, brancos por fora, ou seja, de uma forma exterior eles se apresentavam belos, se apresentavam coerentes com as leis divinas, mas que por dentro estavam cheios de podridão. Ou seja, de maneira exterior, da forma como eles se apresentavam aos demais, eles estavam corretos perante a lei, mas dentro deles mesmos, né, eles não apresentavam essa pureza. E essa hipocrisia foi muito combatida por Jesus, porque ele entendia que essa era uma mazela ainda da humanidade, não só destes dois partidos religiosos, né, mas de uma humanidade inteira, que ainda precisa trabalhar essas questões. E essa humanidade inteira compreende a nós também, que ainda precisamos nos preocupar, ou que ainda precisamos trabalhar para modificar essas questões, enquanto nós preocupamos com aquilo que nós conservamos dentro de nós mesmos, né? Muito interessante isso, né? E o Espiritismo é a doutrina que contém os ensinamentos que nos vieram esclarecer e nos relembrar todas essas coisas, né? Vamos dar sequência aqui. Eu trouxe o livro do Consolador, pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. Na terceira parte, ainda falando sobre religião, no item número 1, falando sobre o Velho Testamento, a lei. A pergunta 271 fala o seguinte: Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? Então, pelos nossos estudos aqui, né, nós já entendemos que não, né? Olha só, a resposta de Emmanuel. O profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina imutável, mas não toda a lei, integral e definitiva. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça, o Evangelho, a revelação insuperável do amor, e o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. No centro das 3 revelações encontra-se sempre Jesus Cristo, como o fundamento de toda a luz e toda a sua sabedoria. É que, com o amor, a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos de sua exteriorização, com aquele Cordeiro de Deus, alma da redenção de toda a humanidade. A justiça, portanto, lhe aplanou os caminhos, e a verdade, conseguintemente, esclarece os seus divinos ensinamentos. Eis porque, com o Espiritismo simbolizando a terceira revelação da lei, o homem terreno se prepara, aguardando as sublimadas realizações do seu futuro espiritual nos milênios por vindouros.
Que bela mensagem de Emmanuel, né? Então, aqui nós já vimos que o Espiritismo tem como objetivo o esclarecimento, né, daquilo que foi trazido por Jesus. Vamos ver aqui o que o Espiritismo, aliás, o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz a respeito do Espiritismo. Número 5 aqui. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fanatismo, aliás, para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento reina no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da Terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários, ou seja, médiuns. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir, nos tempos preditos, o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Né? Muito interessante, muito esclarecedor. Este texto, ele por si só, ele já nos esclarece muita coisa, né? Mas eu trouxe aqui uma parte da Gênesis ainda, né, conforme já havia dito no outro estudo, no estudo inicial, nós faremos a referência apenas a esse capítulo da Gênesis, capítulo número 1, muito bom capítulo, né, vale muito a pena ler. Nós vamos agora fechar esse estudo com os ensinamentos de Kardec. Aqui ele faz uma recapitulação de tudo isso que nós estamos conversando. Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano, Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, foi legislador do povo pelo qual essa primitiva fé, purificando-se, havia de espalhar-se sobre toda a terra. Resumiu, de uma maneira muito clara, né, o papel do Moisés frente ao progresso espiritual da humanidade. O Cristo, tomando da antiga lei o que é eterno e divino, e rejeitando o que era transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura, de que Moisés não falara, assim como a das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque Jesus veio falar da vida futura, né? Veio falar sobre a necessidade, ou as compensações, melhor dizendo, de que todos aqueles que estavam em sofrimento, né, eles viriam a ser recompensados, mas não nessa vida, na vida futura. Né? Por isso que ele fala sobre as bem-aventuranças. Né? E ele explica, né, de forma muito clara, que aquilo que nos aguarda é consequência daquilo que nós fizermos durante a nossa vida. E ele esclarece, né, com relação também às reencarnações. Apesar disso não ter sido, ou de ter sido, melhor dizendo, dito de maneira conforme aquela população poderia compreender, né, muitas vezes ele falou, inclusive, né, olha, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né, isso basta. Ou seja, entendendo que alguns daqueles que viviam com ele não poderiam compreender em toda a sua totalidade todos os ensinamentos que ele tinha que nos trazer, mas ele deixou, né, por exemplo. Inclusive com os próprios discípulos, alguns, né, que caminhavam com ele para outros, em outros momentos em particular, né, por exemplo, Pedro, João e Tiago, eles tinham acesso a alguns ensinamentos que nem mesmo os outros discípulos poderiam compreender. Né? Por isso que Jesus fala para eles assim, vocês são capazes de compreender.
né? Mas não conte aos outros, porque eles não vão ter a capacidade de compreender ainda. Né? Mas com relação à reencarnação, que a gente estava comentando, né, ele falou para Nicodemos, né, inclusive está lá no capítulo número 3, se eu não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele fala que ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Ele explica muito claramente a respeito da encarnação. Ele também deixa claro isso quando fala sobre aqueles que esperavam a Elias, né? E Jesus disse, mas Elias já veio. E ele fala que eles tinham visto Elias, mas não o tinham reconhecido. E os discípulos claramente entenderam que ele se referia a João Batista. Portanto, Elias, ou na verdade João Batista, é uma das reencarnações de Elias. Então Jesus deixou muito claro essas questões a respeito da reencarnação e da importância desse processo evolutivo acontecer por meio dessas reencarnações. Porque como nós estávamos falando, né, anteriormente nós tínhamos o Deus do castigo, o Deus das penas eternas, né, do Deus em que nós deveríamos temer. Mas agora não. Ele trouxe o Deus do amor, o Deus da misericórdia, da justiça, e que não coloca os seus filhos numa condição de penas eternas ou de condições de castigo eternas, mas ele dá a oportunidade do refazimento dos caminhos para todos os seus filhos, através das inúmeras reencarnações, ou das inúmeras encarnações, melhor dizer. Né? Então vamos dar continuidade aqui. No número 23, né, e esse texto aqui vale muito a pena a gente acompanhar, porque ele é muito importante, ele esclarece muito. A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de fonte primária, de pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo sob o qual ele considera a divindade. Esta já não é o Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés, o Deus cruel e implacável, que rega a terra com o sangue humano, que ordena o massacre e o extermínio dos povos, sem excetuar as mulheres, as crianças e os velhos, e que castiga aqueles que poupam as vítimas. O Deus que Jesus nos revela não é mais o Deus injusto, que pune um povo inteiro pela falta do seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que fere os filhos pelas faltas dos pais, mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Já não é o Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos, presidindo aos combates para sustentar a sua própria causa contra o Deus dos outros povos, mas o Pai comum do gênero humano que estende a sua proteção por sobre todos os seus filhos e os chama todos a si. Já não é o Deus que recompensa e pune só pelos bens da terra, que faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura, mas sim um Deus que diz aos homens: a vossa verdadeira pátria não é neste mundo, mas no reino celestial, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Né? Já não é o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena se retribua olho por olho, dente por dente, mas o Deus de misericórdia que diz: perdoai as ofensas se quereis ser perdoados. Fazei o bem em troca do mal. Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Já não é o Deus mesquinho e meticuloso que impõe sobre as mais rigorosas penas o modo como quer ser adorado, que se ofende pela inobservância de uma fórmula, mas o Deus grande, que vê o pensamento e que se não honra com a forma. Enfim, já não é o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Se a gente faz um esforço aqui para compreender tudo que é dito aqui, nós vamos tirar muitas más interpretações que nós tínhamos e que foram condicionadas ao longo desses vários séculos. Né? A gente precisa se esforçar para compreender esse texto, porque nós compreendemos o amor de Deus para com todos nós e isso nos traz paz. Nos transforma o sentimento que poderia ser antes de rebeldia, de revolta contra Deus, por achá-lo injusto, e compreendendo isso, nós encontramos nele a sua justiça, a sua misericórdia, o seu amor para com todos, dando sempre oportunidades para todos nós de recomeço, né? Em que nós entendemos que o seu amor se manifesta em todas as situações da nossa vida, mesmo aquelas que nós, do nosso ponto de vista, nos consideramos como passando por infortúnios, mas não, porque ele nos coloca aquilo que é o necessário para o nosso adiantamento. E muitas das vezes, aquilo que nós enxergamos como dores, ou como provações, ou como
momentos em que somos, do nosso ponto de vista, né, ou que estamos passando por injustiça, na verdade, nós conhecemos e entendemos que não, que Ele nos dá aquilo que nós precisamos para avançarmos espiritualmente. Mesmo que nós não compreendamos, aí vem as grandes revelações que o Espiritismo nos traz, que é a das vidas sucessivas. Se nós não encontramos a causa nesta encarnação, ou seja, nessa nossa própria vida, nós encontraremos essas causas, não agora, né? Depois talvez nós compreenderemos, né? Mas nós encontraremos a causa dos nossos infortúnios nas vidas passadas. E sendo estas, ou o momento em que nós passamos atualmente, né, de provações, de expiações, como oportunidades de resgate das nossas faltas, quer dizer que nós estamos recebendo a misericórdia divina, a justiça divina, o seu amor, através de oportunidades de resgate. Então nós temos a oportunidade de saldar as nossas dívidas, dívidas contrariadas no passado, mas por ignorância da nossa parte. E que, como nós estamos vendo, esse Deus do amor, ele nos oferece infinitas oportunidades, como o próprio Jesus nos ensinou, né, de perdoar os nossos inimigos, né, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, infinitas vezes. Né? E se Deus, que é infinitamente justo, bom, ele nos concede este perdão, então nós também temos que aprender com ele, que é brando, que é amoroso, a perdoar os nossos irmãos também que estão no nosso caminho. Né? Como Jesus nos ensinou, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Então, da mesma forma como nós perdoamos aqueles que nos são colocados no caminho, no nosso caminho para nos exercitar a paciência, a tolerância, né, o nosso progresso espiritual, nós também, então, seremos merecedores do perdão de Deus. Muito, muito esclarecedor esse texto aqui. Acho que vale a pena nós pegarmos esse texto depois e refletirmos muitas vezes. Né? Dando sequência ao número 24, sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas dão de Deus. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel julgam honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras e torturas. As que têm um Deus parcial e cioso são intolerantes e mais ou menos meticulosas na forma, por crerem no mais ou menos contaminados das fraquezas e ninharias humanas. Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo as condições, ou a condição indeclinável da salvação, dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a vós mesmos. Nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Sobre esta crença, assentou ele o princípio da igualdade dos homens perante Deus e o da fraternidade universal. Mas era possível amar o Deus de Moisés? Não. Só se podia temer. Né? Por isso que é importante da gente refletir sobre a característica, ou nos referirmos, né, àqueles que amam a Deus e não àqueles que temem a Deus. Né? Eu acho que fica uma lição muito grande aqui para a gente. Né? Nós amamos a Deus, nós não tememos a Deus. Porque o Deus que Jesus nos trouxe, o Deus que Jesus nos ensinou, é o Deus do amor. E nós amamos a Ele fazendo para o próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Né? Como né, o Espiritismo nos traz, né? Fora da caridade não há salvação, porque esta é a forma como nós temos para amar a Deus. Né? Jesus falou, né? Fazendo bem ao próximo é a forma como nós teríamos, que é semelhante, de amar a Deus. Né? Então, amar ao próximo como a nós mesmos é semelhante a amar a Deus acima de todas as coisas. A revelação, continuando, dos verdadeiros atributos da divindade, de par com a da imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas dos homens, impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente sobre outro aspecto e tinha, por isso mesmo, de reagir contra os costumes e as relações sociais. É esse, incontestavelmente, por suas consequências, o ponto capital da revelação do Cristo, cuja importância não foi compreendida suficientemente e, com triste dizê-lo, é também o ponto de que mais a humanidade se tem afastado, que há mais desconhecido na interpretação dos seus ensinos. E aí que vem, né, o ponto chave, né, de uma mudança muito significativa, e é associado à terceira revelação. Entretanto, o Cristo acrescenta:
muitas das coisas que vos digo, ainda não as compreendeis, e muitas outras teria a dizer, que não compreenderíeis. Por isso é que falo, ou por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos explicará todas. Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades na sombra, até que os homens chegassem ao estado de compreendê-las. Como ele próprio confessou, seu ensino era incompleto, pois anunciava a vinda daquele que o completaria. Previra, pois, que suas palavras não seriam bem interpretadas e que os homens se desviariam do seu ensino. Em suma, que desfariam o que ele fez, uma vez que todas as coisas hão de ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. É muito esclarecedor isso aqui. É muito consolador também. Inclusive, no item 17, ou 27, por que ele chama ele, ao novo Messias, Consolador? Esse nome, significativo e sem ambiguidade, encerra toda uma revelação. Assim, ele previra que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica a insuficiência daqueles que eles achariam na crença que iam fundar. Talvez nunca o Cristo fosse tão claro, tão explícito, como nestas últimas palavras, às quais poucas pessoas deram atenção bastante, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. Se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensino de maneira completa, é que faltavam aos homens conhecimentos que eles só podiam adquirir com o tempo, e sem os quais não o compreenderiam. Há muitas coisas que teriam parecido absurdas no estado de conhecimento de então. Completar o seu ensino deve entender-se no sentido de explicar e desenvolver, não no de ajuntar-lhe verdades novas, porque tudo nele se encontra em estado de germe, faltando-lhe só a chave para se aprender o sentido das palavras. Né? O Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu da de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço, e com isso precisa a crença dar-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade à ideia. Define os laços que unem alma ao corpo, levanta o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride incessantemente, através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau de perfeição que a aproxima de Deus. Sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com idêntica aptidão para progredir, em virtude do seu livre arbítrio. Que todas são da mesma essência e que não há entre elas diferença, senão quanto ao progresso realizado. Que todas têm o mesmo destino e alcançarão a mesma meta, mais ou menos rapidamente, pelo trabalho e pela vontade. Muito esclarecedor. Sabe que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas uma do que as outras. Que Deus a nenhuma criou privilegiada e dispensada do trabalho imposto às outras para progredirem. Que não há seres perpetuamente voltados ao mal e ao sofrimento. Que os que se designam pelo nome de demônios são espíritos ainda atrasados e imperfeitos, que praticam o mal no espaço como o praticavam na terra, mas que se adiantarão e aperfeiçoarão. Que os anjos ou espíritos puros não são seres à parte na criação, mas espíritos que chegaram à meta depois de terem percorrido a estrada do progresso. E por essa forma, não há criações múltiplas, nem diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas que toda a criação deriva da grande lei de unidade que rege o universo e que todos os seres gravitam para um fim comum que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos à custa de outros, visto serem todos filhos das suas próprias obras. Muito interessante, muito esclarecedor. E por isso, tudo que nós podemos concluir que, assim como Jesus disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo também diz, não vim destruir a lei ou aquilo que Jesus nos trouxe, nos ensinou, mas sim dar cumprimento a tudo isso que ele nos ensinou. Ou seja, esclarecendo, tornando inteligível, ou tornando compreensível a todos, né? Esclarecendo pontos que haviam ficado em dúvida e retomando as esperanças de todos nós para um futuro que nos aproxima de um Deus amoroso, de um Deus misericordioso, de um Deus de justiça. Né?
Por isso o Espiritismo é tão consolador. Muito, muito, muito bom esse texto. Vale muito a pena a gente sempre ter esse texto em mãos para que a gente possa sempre relembrar o que significa essa terceira revelação que foi trazida não por um homem, ou não na personificação de alguém, mas pelos ensinos que nos foram trazidos dos Espíritos, que estão sob o comando do próprio Jesus. Né? Para terminar o nosso estudo, eu vou ler aqui mais uma questão do livro Consolador, né, em que se pergunta, na questão 353, uma questão muito importante. O Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? Muito interessante. Né? Emmanuel responde: o Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar para transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista, ou seja, a imortalidade da alma. A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas e não ao lado das glórias efêmeras dos triunfos materiais, esclarecendo o erro religioso, onde quer que ele se encontre, e revelando a verdadeira luz, pelos atos e pelos ensinamentos. O espiritista sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos ante altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. Né? Muito interessante, né? Muito esclarecedor esse estudo para a gente. É um capítulo muito rico, muito importante, né? E que, compreendendo melhor o papel da doutrina espírita, né? Como o próprio Jesus nos prometeu na sua vinda, hoje nós estamos, portanto, habilitados a novos conhecimentos a partir destas revelações que o Espiritismo nos trouxe. Né? E nos aproximarmos, portanto, mais de Jesus, mais de Deus, de refazermos os nossos caminhos, de reconstruirmos a nós mesmos interiormente, que é o propósito da doutrina espírita. Como André Luiz nos esclarece, e aqui fica a minha última mensagem para o estudo de hoje, o Espiritismo tem permissão fundamental entre os homens a reforma interior de cada um, fornecendo explicação aos porquês dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por eles restaurados ou corrigidos, para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. Assim como Cristo não veio destruir a lei, porém cumpri-la, a doutrina espírita não veio desdizer os ensinos do Senhor, mas desenvolvê-los, completá-los e explicá-los em termos claros e para toda a gente, quando forem ditos sob formas alegóricas. A rigor, a verdade pode caminhar distante da palavra com que aspiramos a traduzi-la. Renove, pois, as expressões do seu pensamento e a vida renovar-se-lhe-á inteiramente nas faínas de cada hora. Muito interessante. Bom, meus amigos, obrigado por terem nos acompanhado nesse estudo. Vou deixar esse material lá no link no vídeo, então esses materiais eles ficam sempre ali com um link disponível na descrição do vídeo que vocês podem baixar, fazer o download ali do documento para estudar, para compartilhar. Né? Não tem o nosso nome aqui, vocês podem utilizar da maneira como quiserem, até porque este é um conteúdo que nos foi trazido pelos Espíritos, né? E que deve ser compartilhado em nome deles, em nome de Jesus. Bom, muito obrigado por nos acompanharem, fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos, e até o nosso próximo estudo. Obrigado e até a próxima.